paz esteja contigo. Eu sou Carlos Rodolfo, pós-graduado em Teologia Bíblica aqui pela Faculdade Católica da Diocese de São José dos Campos e atuamos na formação bíblica, pastoral, com palestras, e hoje nós estamos retomando o nosso curso bíblico básico online sobre Sagrada Escritura pela Escola de Formação Integral Permanente Talmidim, da comunidade Caminho do Discípulo. Então convidamos você a estar conosco, esperamos que este nosso tempo possa ser bastante frutuoso para o seu crescimento espiritual acerca da palavra de Deus. Dando então continuidade ao que temos tratado aqui, no primeiro encontro nós falamos de um modo geral, introdução geral às Sagradas Escrituras. Hoje nós queremos também fazer uma introdução mais especificamente ao Antigo Testamento. Nós sabemos que a Sagrada Escritura, de um modo até pedagógico, ela é dividida em dois testamentos, Antigo e Novo. Para nós, cristãos, que consideramos essas duas alianças fundamentais dentro da história da revelação divina, ok? Se pensarmos ainda, porque herdamos isso, evidentemente, do povo de Israel, dos judeus, para eles é um único e só testamento. Não faria sentido falar em Antigo e Novo, porque para eles não existe, pelo menos não existiria o Novo Testamento, tá certo? Mas para nós que comumente tratamos assim, nós vamos falar deste período importante. Provavelmente, quando nós vamos à Sagrada Escritura, este período, esse conteúdo denominado Antigo Testamento, ou mais precisamente Primeiro Testamento, é o que causa mais dificuldade na nossa compreensão, na nossa abordagem com relação aos seus temas, porque ali nós vemos várias condições, situações e às vezes comportamentos que nos são bastante estranhos, para falar o mínimo, não é? E evidentemente isso não é algo de extraordinário em se tratando de um livro que nós sabemos foi escrito há milênios, numa região diferente da nossa, num povo diferente do nosso, e como nós sabemos, a própria filosofia até nos aponta isso, o homem é ele e o seu contexto histórico, ou seja, tudo que nos cerca influencia na nossa capacidade ou na nossa maneira de ser, de expressar, de pensar e até mesmo de crer. Então é um pouco desta abordagem que queremos trazer para que quando folhearmos esse período da Sagrada Escritura, nós possamos tirar dele, de fato, aquilo que ele quer nos delegar enquanto herança de fé do povo de Israel. E eu gostaria de fazê-lo convidando você a acompanhar comigo um texto das Sagradas Escrituras que, no meu ponto de vista, nos ajuda muito, talvez, a compreender isso que nós queremos apresentar aqui como premissa antes de entrarmos exatamente nos textos bíblicos. Esta passagem ou perícope, está no capítulo 3 do livro do Êxodo, do versículo 1 ao versículo 5. Não é? Se você tiver, pode acompanhar conosco, mas eu também vou fazer aqui a leitura deste texto. Não é? Diz assim: Moisés apacentava o rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Madiã. Levando o rebanho além do deserto, chegou à montanha de Deus, ao Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama de fogo do meio da sarça. Moisés viu. A sarça ardia em fogo, mas não se consumia. Moisés disse então: Vou chegar perto para ver esta grande visão. Por que a sarça não se queima? O Senhor viu que ele havia chegado perto para ver, e Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés. Ele disse: Eis-me aqui. Falou. Deus então disse: Não te aproximes. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. Caríssimos, esse texto que nós acabamos de ler me traz pelo menos dois pontos que nós podemos, de uma forma análoga, utilizar na nossa
abordagens sobre Sagradas Escrituras e principalmente sobre o Antigo Testamento. Veja, Moisés, como diz o texto, ele foi para além do deserto, portanto ele está entrando numa terra que provavelmente ele não conhecia, ele não tinha muita familiaridade, por meio de um fenômeno natural que o atraiu para aquela localidade. E ali Deus então lhe fala. Veja, então Deus fala ao homem através de coisas também naturais, não é? E Moisés, através deste acontecimento, percebeu, vai perceber pelo menos, a vontade ou a presença do Deus que se revela. Mas o que nos chama a atenção também é que Deus diz para Moisés: Moisés, tira as sandálias dos pés, porque a terra onde você pisa é uma terra santa, um lugar santo. Isso nos mostra que Moisés não tinha consciência de tudo aquilo que estava ao redor daquele acontecimento, e nem sequer de onde ele exatamente estava. Não conhecia aquele terreno, não conhecia aquela terra. O que podemos tirar para ligarmos, evidentemente, ao que tratamos hoje, não é? Porque, obviamente, o texto, na exegese, ele vai ter uma outra finalidade. Mas aqui para nós, o que nos serviria? Para mostrar que quando nós não conhecemos onde estamos pisando, precisamos ir com certa calma, com certo cuidado. Isso é até natural. Se você já fez a experiência de explorar um lugar onde não é muito conhecido pessoalmente, você normalmente vai pedir um guia ou normalmente você vai fazê-lo com bastante cuidado, porque você não sabe o que te espera. Então, de um certo modo, nós temos que ter cautela quando pisarmos num terreno que nós não conhecemos. Analogamente, nós podemos dizer também que assim acontece com as Sagradas Escrituras e principalmente com o Antigo Testamento. É uma terra que, metaforicamente, nós não conhecemos. Nós estamos entrando dentro de um terreno que ele está cheio de história, mas essa história não foi vivida por nós, nem conhecida por nós, e ela tem os seus condicionamentos. Para aqueles para os quais esta história foi escrita, sem problemas, porque eles já conhecem o contexto. Nós não estivemos lá, nós não participamos disso, nós herdamos isso. Então, quando Deus diz, Moisés, tira as sandálias, eu costumo normalmente fazer esta analogia com uma necessidade que nós temos de nos prepararmos para ir ao texto sagrado. Nos despirmos também, de certo modo, dos nossos preconceitos. Porque ao adentrarmos principalmente no ambiente do Antigo Testamento, nós veremos falas, comportamentos, como dissemos, modos, escolhas, atitudes, que nós podemos dizer, mas isso aqui é palavra de Deus? É palavra de Deus, não é? E aí é que está o interessante e dizemos até no popular, o bonito da coisa, porque veja, essa história, ela tem também um quê de mistério. Moisés estava diante de algo que lhe chamava a atenção por um mistério, por algo que ele não compreendia. Portanto, a palavra de Deus, ela é um mistério, é uma revelação de um Deus que se faz presente na história, porém isso acontece dentro de uma história comum, como nós costumamos dizer, uma história secular. Portanto, a história sagrada, ela está entranhada ou entrelaçada com a história de Israel. Mas a história de Israel, que é relatada nas Sagradas Escrituras, ela não é a história que Israel conta de si mesmo em toda a sua totalidade. O povo reservou ou guardou aqueles acontecimentos que mais foram marcantes ou, como costumeiramente dizemos, foram fundantes ou fundamentais para criar uma consciência de que eles eram verdadeiramente o povo de Deus. Portanto, nesta busca, nesta relação, nós temos alguns movimentos e que são novidades dentro da religião judaica e, obviamente, como herança, com a base também do cristianismo, porque sabemos que a origem da religião judaica, ela tem raiz, ou ela é a raiz das três grandes religiões monoteístas que nós conhecemos, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo.
não é? Através do personagem que vamos falar mais adiante, Abraão, tá certo? Então, diante desse texto, o que é que nós podemos perceber? Que existe um mistério dentro da história que nós ordinariamente vivemos. Aliás, a igreja também percebeu isso, que nós vamos olhar para a nossa vivência de oração, culto e fé, nós vamos perceber que isso também está estampado ou está tratado naquilo que nós conhecemos como o ano litúrgico, que a igreja vai tratar do tempo comum, tempos mais específicos, mais solenes, mas veja, a graça de Deus, na maioria das vezes, ela acontece nesse terreno, no tempo comum, não é na vida cotidiana. Então, isso é importante para que a gente não também queira olhar para a Sagrada Escritura, e principalmente no Antigo Testamento, e tentar traduzir isso como se fosse meramente uma história de Israel. Não. A Bíblia, ela não traz a história de Israel, ela traz para nós o conhecimento de Deus que se manifesta através da história que este povo viveu, percebeu e depois registrou isso através do livro, e porque Deus fala nessa história, essa história se torna sagrada. Então essa é uma premissa muito importante para que a gente possa compreender bem aí o contexto do Antigo Testamento, tá certo? Esse escrito que vamos ver também passou por um longo período, ele acontece dentro de uma região muito interessante, diríamos nós, não é? Comumente chamada a região da Crescente Fértil. O que seria, na verdade, esta região? É que, se tivéssemos a possibilidade de olharmos um pouquinho o mapa antigo, provavelmente você deve ter isso também normalmente na sua Bíblia, você vai perceber que nessas regiões que se interagem, os estudiosos, obviamente, vão quase que perceber que existe uma meia-lua, o que eles chamam de fértil. E por que isso? Porque essas regiões, elas vão estar presentes na história e no desenvolvimento do povo de Deus, muito motivada por um fenômeno que é muito comum em todas as eras e em todas as civilizações. Os movimentos migratórios, eles acontecem sempre aconteceram e continuarão acontecendo. Mas quais são os motivadores para esses movimentos? Nós podemos citar alguns. Muitas vezes as pessoas se deslocam porque elas querem fugir, por exemplo, de conflito. Áreas de guerra, não é? Que estão em conflito, faz com que as pessoas se desloquem, mesmo sem querer, elas acabam buscando regiões mais seguras e por muitas vezes deixam seu país de origem, inclusive, e obviamente vão imigrar para outros países, não é? Buscando o quê? Segurança. Às vezes, elas fogem por perseguições, por dominações, então elas acabam também tendo que sair porque não se sentem confortáveis onde estão. E na maioria das vezes, também, elas vão por uma questão de sobrevivência, aonde eu encontro condições mais favoráveis para que eu sobreviva. Então é aquele que está fugindo da seca, está fugindo da fome. Por isso, os movimentos migratórios naquela época e naquela região, eles se concentram naquilo que nós chamamos então desta crescente fértil. E quais são as regiões que compõem essa crescente fértil? Se nós olharmos os mapas antigos aí da região do Oriente Médio Antigo, nós vamos perceber que a oeste nós temos a chamada Mesopotâmia, não é? Esse termo quer dizer regiões entre rios. Depois, ao norte, nós vamos ter as montanhas da Anatólia. A oeste, nós vamos ter ali o mar Mediterrâneo e ao sul, o deserto da Arábia. Então, essas regiões é que compõem, que chamamos aí, não é? Das regiões envolvendo a crescente fértil daquela época. Para que a gente possa ter uma ideia mais, talvez, dentro daquilo que nós conhecemos, é o que chamaríamos hoje da região do Iraque, da região da Síria, da região da Líbia, da Jordânia, de Israel, propriamente dito, da Palestina e do Egito. Então, esta região chamada crescente fértil corresponderia hoje a essas regiões das quais falamos aqui. E o que isso interfere dentro da Sagrada Escritura? É porque quando o povo vai colocar por escrito a sua história, ele apresenta o que ele
necessariamente viveu o que ele experimentou. E por onde ele passa, ele traz isso como herança. E aí o que nós vamos perceber? Que cada região, até por natureza, elas obviamente têm lá os seus habitantes, e aonde o povo se situa, onde ele se organiza, ele vai desenvolver também todos os seus contextos, como já dissemos, culturais, político, social, religioso. Então veja, tudo isso, geográfico, tudo isso interfere na maneira de viver, de ser e de interpretar a própria história e a própria vida. Duas regiões nos chamam bastante a atenção nesse contexto bíblico do qual estamos falando, principalmente a Mesopotâmia e o Egito. Na Mesopotâmia, como dissemos, por ser uma região característica de ter bastante água, bastante rios, é uma região sujeita a muitas inundações. Pelo menos é isso que vamos perceber na época bíblica. Esta região, por ter esta condição, ela vai influenciar também na forma com que o povo percebe a questão da deidade ou da divindade. Você sabe que vários povos provavelmente desenvolvem a sua religiosidade ou a sua religião, que é, na verdade, o sentido de ligar o homem a Deus ou à divindade. Muitos deles, e principalmente nesse tempo bíblico do qual estamos falando, eles atribuem esta correlação a partir dos elementos naturais ou da natureza. Por isso que comumente nós vamos perceber, inclusive no mundo grego, não é? Que vai também ter uma interferência aí na questão da formação do povo e, obviamente, da Sagrada Escritura. Nós temos a deusa da fertilidade, aí nós temos o deus do vinho, na Mesopotâmia você vai ter os deuses também que controlam aí, digamos, o clima, não é? Então, os alagamentos eram constantes na Mesopotâmia. Se formos para o Egito, um país diferente, mais ensolarado, e inclusive o sol é cultuado como um deus, né? O sol é chamado do deus Atom. Akhenaton, por exemplo, que é um faraó muito famoso, ele engloba no seu nome algo relacionado a essa divindade, ao sol, não é? Temos também o Nilo, que vai ser exatamente tido como um deus, porque é dele que aquele povo depende para sobreviver. Se o Nilo, na verdade, quando enche, ele fertiliza suas margens, possibilitando plantio que vai dar o sustento para este povo. E veja, o povo de Deus está diretamente ligado a isso. Você vai perceber que uma das narrativas bíblicas vai falar de um certo dilúvio. Obviamente, esta narrativa ela vai ter uma certa similaridade com histórias do mundo mesopotâmico ou da região mesopotâmica, porque tem a ver com inundações, tem a ver com o betume que se usa na arca, né, na arca de Noé, como conhecemos. No Egito, nós vamos perceber que o povo de Deus vai migrar para o Egito em busca do quê? Em busca de alimento. Temos a famosa história de José no Egito, não é? 7 anos de vacas magras e depois vacas gordas, e assim por diante, popularmente como nós conhecemos. Então veja, a geografia, ela diretamente interage com a realidade histórica e isso também vai trazer reflexos para o desenvolvimento da cultura e da religião também do povo de Israel, como nós vamos poder perceber relatado nos livros do Antigo, principalmente do Antigo Testamento. Então, quando nós adentrarmos ao Antigo Testamento, nós precisamos ter essas premissas para entender que aquele povo vai tratar da sua história a partir também desses elementos e que vão estar presentes direta ou indiretamente, às vezes por influência e às vezes até por rejeição de comportamentos de outros povos que Deus vai fazendo o povo de Deus perceber qual é essa divindade que se apresenta e que agora trata este povo de maneira diferente. Tanto que nós vamos perceber claramente que o credo de Israel ele vai ser um credo monoteísta, ou seja, um Deus único. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único.
né? Só a ele adorarás. Quando nós percebemos que, em contrapartida, nos outros povos, a normalidade, se assim podemos dizer, será de povos politeístas, vários deuses, não é? Tratando desta realidade. Veja, já é um salto grande dentro do contexto histórico no qual aquele povo vive. Então, quando formos para a Sagrada Escritura e olharmos o Antigo Testamento, é sempre bom a gente ter isso como premissa, tá certo? Agora, para que a gente possa, de uma maneira geral, fazer uma panorâmica sobre o mundo do qual nasceu a Bíblia, e você vai perceber que o Novo Testamento ele é escrito ao longo de um período vasto, rico, e que, obviamente, levou o povo a compreender cada vez mais a si mesmo enquanto povo escolhido e dar a sua resposta a Deus. E o que esse povo tem de influência? Então, quando formos ler o Antigo Testamento, nós temos que perceber, primeiramente, que a história não se deu da noite para o dia. Ela começa, pelo menos, na pré-história de Israel. E ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo. E o primeiro personagem que nos aparece, pelo menos sob o ponto de vista histórico, é Abraão, ou Abrão e depois Abraão, pelo ano de 1800, 1850 antes de Cristo. Então veja, 1800 anos antes a história ela começa a se desenvolver. E nós sabemos que, por exemplo, livros do Antigo Testamento terão a sua redação final no ano 580 antes de Cristo, ou seja, é um período bastante longo. Mas as etapas pelas quais passa então esse povo, nós temos aí, o Antigo Testamento vai tratar disso, né? Da história dos patriarcas, que vamos ver lá em Gênesis. Depois dos patriarcas, que é Abraão, Isaac e Jacó. Depois nós vamos ter o acontecimento fundante do Êxodo, sob Moisés. Depois nós teremos a etapa da entrada do povo na terra então prometida através de Josué, que era discípulo de Moisés. Quando eles já estão na terra, eles serão organizados ou então assistidos por juízes, que não são exatamente como nós temos a concepção hoje. Juízes naquela época eram líderes espirituais, dos quais você deve se lembrar de um bastante famoso, que é Sansão, talvez o mais conhecido deles, mas teríamos Débora, Samuel também, não é? Que comandavam ou organizavam o povo. Depois nós teremos a época da monarquia unida, começando com Saul, Davi e Salomão. Depois de Salomão, o reino, na verdade, a monarquia se divide, porque o filho de Salomão, na verdade, assume o trono, mas o reino é dividido, então o reino que era único passa a ter reino do norte e reino do sul, que até o ano de 722, o reino do norte, chamado de reino de Israel, cuja capital é Samaria, vai sofrer a invasão assíria, e este povo então se torna escravo da Assíria. O povo do sul, ele ainda subsiste, o povo de Judá, ou o reino de Judá, até o ano 586, mais ou menos, onde então ele vai ser escravo aí na Babilônia, não é? Vai ser exilado na Babilônia, um período bastante terrível para a história do povo de Deus. Na sequência nós temos Ciro, que é rei da Pérsia, que consegue vencer o Império Babilônico, e a partir daí então, em 538, obviamente as datas são bastante aproximadas, ele dá liberdade ao povo judeu, tanto de culto quanto de retorno para a sua terra. Quando então, sob Esdras e Neemias, o povo retorna e começa a reconstrução do povo de Israel. Quando, segundo alguns, é que nasce então historicamente o judaísmo. Não é? Então, depois do retorno, nós vamos ter também um período que você talvez tenha ouvido falar, não é? Do período grego, porque os gregos assumem o comando de toda aquela região através de Alexandre o Grande, mais ou menos no ano 333. Sucede, obviamente, o império, né, de Ciro, rei da Pérsia. Eles passam a comandar. Com a morte de Alexandre, os seus generais dividem novamente o reino em duas dinastias, os Ptolomeus e os Seleucidas, que passam a comandar aquela região. Depois, lá pelo ano de 67, mais ou menos, é que nós teremos aí a presença de Pompeu e começamos o período romano, que vai então estar presente na época de Jesus de Nazaré. Né? Na época em que Herodes o Grande assume o reino religioso, pelo menos, de Israel, lá pelo ano de 37. Veja, toda essa história aconteceu para que o povo então pudesse depois compor ou
enquanto essa história ia acontecendo, o povo foi percebendo a mão de Deus caminhando com eles em altos e baixos, né, pela resposta do homem, e isso tudo foi exatamente o berço no qual nasceu o Antigo Testamento. Por isso é um universo rico, amplo e que a gente simplesmente, ao adentrar a ele, precisamos tomar bastante cuidado e até reverência, porque não é só uma mera história, é uma história longa, rica e que nós precisamos pedir para que eles nos contem, porque eles sabem muito mais detalhes do que nós mesmos. Então, ao adentrarmos aí, é preciso também tirar as nossas sandálias para perceber nessa história o mistério de Deus que aí se encontra. Espero que você tenha aproveitado este nosso conteúdo e até o nosso próximo encontro. Paz